uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que padecera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não conseguira nenhum alívio. Tendo ouvido falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e tocou as suas vestes. Porque ela dizia assim: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo estancou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele havia saído, é essa frase que está na Bíblia, ele percebeu que saiu a virtude dele. Se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhes disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara, mas a mulher, que sabia o que se passara dentro de si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. Ele lhe disse então: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Aqui a citação do Evangelho de Marcos, né? E tem 11. Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele havia saído, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operava de Jesus para a doente. Ou seja, ele sentiu o fluido sair dele e vir para ela. Isso. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ele nem sabia quem estava tocando ele. Não houve magnetização nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Que podemos realizar também. Essa irradiação nossa acontece sem, às vezes, a gente ter vontade. No passe, nos tratamentos espirituais, a gente demanda a nossa energia para que isso seja em maior abundância. Mas nós podemos ter uma irradiação fluídica independente da gente perceber também, tá? Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Ó, uma vez que Jesus não pensava nela, vou até fazer isso aqui, e estava cercado pela multidão. A razão é bem simples. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir uma desordem orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraída pelo desejo ardente, pela confiança e pela fé do doente em suma. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba premente e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações. De outros, basta uma só. Essa frase é muito interessante. O segundo caso foi o que ocorreu com o fato de que tratamos. Ou seja, é só uma bomba aspirante. Muitas vezes, nos passes de tratamento, dependendo da sensibilidade mediúnica do médium, ele consegue perceber esse movimento fluídico, ou de injetar-se alguma coisa com muita força, ou de aspirar-se alguma coisa, como se a gente estivesse limpando um órgão, limpando um determinado local. Quem é médium sabe disso, né? E a frase aqui toda que mata a charada é o seguinte: o fluido é uma matéria terapêutica, ele só vai onde tem desordem orgânica. Sim. Onde não tem, ele não vai. Talvez ela fosse a que mais estivesse em desordem orgânica naquele momento. Jesus tinha, por razão de dizer, a tua fé te salvou. Porque ele não estava pensando nela, foi a vontade dela de que isso acontecesse. Exatamente. Né? Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual entende muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, né? Paralisação.
É aquilo que a gente sempre fala, quando a pessoa não está predisposta a receber, o guarda-chuva fica com ela, bate nele e vai tudo embora. No mínimo, assim sendo, é fácil compreender que, apresentando-se ao curador dois doentes com a mesma enfermidade, um possa ser curado e outro não. E é esse um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora. Olha que lindo, tá? E que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Tá? Vocês viram essa cena, esse episódio no The Chosen? Eu vi. É lindo, né? Lindo. Lindo. É porque a mulher, nesse estado, como naquela época não existia absorvente, né? Ela se sujava toda. Então, a vida dela era estar na beira do rio se lavando e se limpando. Então, todo mundo que chegava perto dela sentia o cheiro de sangue. Exatamente. Né? Vamos ler o 12 e o 13? Tá. Vamos lá. O cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, foi-lhe trazido um cego que lhe pediu que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Colocou-lhe saliva sobre os olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O homem, olhando-lhe, disse: vejo andarem homens que me parecem árvores. Jesus ainda lhe colocou as mãos sobre os olhos e começou a ver melhor. E, enfim, ficou curado de tal forma que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou em seguida para sua casa e lhe disse: ide à vossa casa. E se entrares na aldeia, não dizei a ninguém o que vos sucedeu. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Aqui, o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, porém gradual, e como resultado de uma reiterada, embora bem mais rápida que na magnetização comum. A primeira sensação daquele homem é bem aquela que os cegos experimentam quando recobram a luz, por um efeito óptico. Os objetos lhe pareciam de um tamanho desmedido. Assim, eu percebo, eu entendo que até é uma questão de cuidado de Jesus para com ele, para não mostrar direto, né? E foi devagarinho para ele, até para ele ir se acostumando. Porque o retorno da visão não ocorre de uma vez. É outro efeito evidente, é um efeito magnético. Exatamente. Não foi instantâneo. Lê o paralítico. O paralítico. Jesus, havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. E como lhe apresentassem um paralítico deitado num leito, Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: meu filho, tende confiança, vossos pecados vos serão perdoados. E logo alguns dos escribas disseram entre si: este homem blasfema. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, lhes disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, ou dizer, esquecei-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então ao paralítico, levai vossa cama e ide para a vossa casa. O paralítico se levantou logo e foi para a sua casa. E o povo, vendo este milagre, encheu-se de temor e rendeu graças a Deus por haver dado um tal poder aos homens. Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. O que poderiam significar essas palavras? Vossos pecados vos são perdoados. E o que eles poderiam servir para a cura? O Espiritismo fornece a chave, como de uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Ele nos ensina pela lei da pluralidade das existências que os males e as aflições da vida
são frequentemente expiações do passado e que padecemos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior. As diversas existências são solidárias umas com as outras, até que hajamos pago a dívida de suas imperfeições. Se, pois, a moléstia desse homem fosse uma punição pelo mal que pudera ter cometido ao lhe dizer vossos pecados vos são perdoados, era o mesmo que dizer haveis pago vossa dívida e a causa de vossa moléstia é apagada por vossa fé agora, presente. Em consequência, mereceis ser libertado da vossa moléstia. É por isso que ele disse aos escribas, é tão fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, como levantai-vos e andai. Cessada a causa, o efeito deve cessar. O caso é o mesmo que para um prisioneiro, a quem viessem dizer, vosso crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a lhe dizer, podeis sair da prisão? Quer dizer, né? Chega um momento, ele mereceu, né? Porque naquele momento, Jesus perdoou tudo que ele tinha, já. Você já pagou. Exatamente. E aí acabou esse. Ele passou, legal, né? Ele passou a borracha dali para frente. Tá limpo. Ai, que beleza! Eu queria também. Passou a borracha no meio. Tá bem. Mas essa é a interpretação. Acabou o efeito, acabou a casa, não tem mais efeito. Exatamente. Vamos lá, os 10 leprosos. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro, e, conservando-se afastados, clamaram em altas vozes, Senhor Jesus nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, Jesus disse-lhes, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou-se sobre os seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi se lançar aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus, não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? Disse a este, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Oh! Os samaritanos eram cismáticos. Cismáticos são aqueles que se separam do corpo ou da comunhão de uma religião. Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes em relação aos católicos. Agora, e desprezados pelos judeus como heréticos. Herético é aquele que faz heresia, né? Curando indistintamente judeus e samaritanos, Jesus dava, ao mesmo tempo, uma lição de exemplo e de tolerância. E fazendo ressaltar que só o samaritano voltara para glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento dos que se diziam ortodoxos, ou seja, dos judeus que praticavam a religião na época normal e não os samaritanos, né? Acrescentando, tua fé te salvou, fez ver que Deus considera que há no fundo do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, os outros 9 também foram curados. Foi preciso que assim acontecesse, para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar evidente a ingratidão deles. Mas quem sabe o que daí lhes haja resultado? Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida? Dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, Jesus dá a entender
o mesmo não aconteceu com os outros. Eles podem ter sido salvos do físico e não dá. Tá travando? Está cortando a sua voz. Ela travou, né? Bom, vamos continuar, né? Vamos. Tá, mão seca, se é isso? Voltou? Não. Você tá me ouvindo? Não? Mari, não, eu acho que ela caiu. Ela caiu. Vou começar a mão seca ou você acha que espera um pouquinho? Você quer que eu leia isso? Deixa eu tentar ler isso aí. Lê a mão seca. Pra Lê. ver se vai conseguir gravar. Ok. Mão seca. Jesus entrou uma outra vez na sinagoga, onde encontrou um homem que tinha uma das mãos secas. E eles o observavam para ver se curava em dia de sábado, a fim de encontrarem um motivo para acusá-lo. Então disse ele a este homem, que tinha a mão seca: levantai-vos, mantendo-vos ali no meio. Depois lhes disse: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? E ele permaneceram em silêncio. Mas, olhando-os com indignação, com doido que estava pela cegueira de seus corações, disse a esse homem: estendei a vossa mão. Ele estendeu, e ela se tornou sã. Imediatamente os fariseus, tendo saído, tiraram conselho contra ele com os herodianos, sobre o meio de prendê-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, onde uma grande multidão do povo o seguia da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e aqueles das cercanias de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que fazia, vieram em grande número encontrá-lo. São Mateus capítulo 3, versículo 1 a 8. Estão me ouvindo? Voltei. Sim. Essa é outra lição dele. É lógico, o magnetismo total, né? Mão seca é aquela mãozinha, né? De quem tem derrame, fica falando que a mão tá derrame, né? Aqui a lição é de fazer o bem, porque no sábado o judeu não faz nada, né? Não pode nada. Quer ler a mulher curvada, Edna? Leio. Ou o Geraldo quer ler mão curvada? A mulher curvada, quer? Vamos ler vocês, que aí depois eu vou ver se conseguir gravar. Porque se eu Ok. conseguir Tá bom. gravar, aí eu não perde muita coisa. Ok. Tá bom. A mulher encurvada. Jesus ensinava na sinagoga todos os dias de sábado, e num dia aí viu uma mulher possuída de um espírito que a tornava doente já há 18 anos. E ela estava tão encurvada que não podia olhar para cima. Jesus, ao vê-la, chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre de tua enfermidade. Ao mesmo tempo, fez-lhe a imposição das mãos, e logo ela se endireitou e deu graças a Deus. Porém, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado a mulher num dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados para trabalhar.
vinde em tais dias para ser curados, e não nos de sábado. O Senhor, tomando a palavra, lhe disse: hipócrita, haverá entre vós alguém que não desamarra seu boi da canga ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que, pois, não se devia libertar dos laços num dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha assim amarrado durante 18 anos? Com tais palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo ficou encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 18. Este fato prova que, naquela época, a maior parte das moléstias era atribuída ao demônio, e que, tal como hoje, os possessores eram confundidos com os doentes, porém em sentido inverso, isto é, que hoje aqueles que não creem nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas, que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque tem gente que acha que tudo é problema espiritual. Exatamente. Né? E não é bem Não assim, é. né? Não é. Mais um exemplo igual o da mão seca, né? Exatamente. Sobre curar de sábado. Exatamente. A essa altura do campeonato, gente, depois que João Batista foi morto, na história do Evangelho, Jesus falou: agora é para tocar o. Entendeu? Agora é para eu deixar todo mundo me ver mesmo. Agora é para todo mundo saber quem eu sou. Eu não vou mais esconder, eu não vou curar escondido, eu vou curar onde eu estiver e acabou-se. Porque agora é a hora do vamos ver. Por isso que ele começou a fazer essas coisas nos templos, nas ruas, e mandando as pessoas para casa para dizer o que aconteceu. Antigamente ele falava: fica quietinho e vai para casa, né? Exatamente. Você quer ler Nossa, essa é grande. Quer ler o paralítico da piscina? Se quiser, eu continuo. Para mim, tudo Então, bem. lê o paralítico da piscina. Daí a gente vai ter que encerrar com ele mesmo. Vamos lá. Bom. O paralítico da piscina. Depois disso, chegando à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, a qual se chama em hebreu Betsaida, a qual tinha 5 galerias, nas quais estavam deitados doentes em grande número, cegos, coxos, outros com membros dessecados, os quais todos esperavam que a água fosse agitada. Essa cena, esse episódio está no Chosen, que é maravilhoso. E é linda essa cena. Pois o anjo do Senhor, num certo tempo, descia nessa piscina e agitava a água. E aquele que entrasse em primeiro lugar, depois que a água fosse assim agitada, seria curado, qualquer que fosse seu mal. Ora, havia um homem que estava doente há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e conhecendo que estava doente já há tanto tempo, lhe disse: queres ser curado? E o doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar à piscina depois que a água for agitada. E durante o tempo que levo para lá chegar, um outro ali desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e marcha. E naquele instante, aquele homem foi curado. E tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Os judeus disseram, pois, aquele que fora curado hoje... os judeus disseram, pois, aquele que fora curado, hoje é sábado, não te é permitido levar teu leito. Ele lhe respondeu: aquele que me curou me disse: leva teu leito e anda. Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, pois Jesus se havia retirado da multidão que ali estava. Depois Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: tu que foste curado, não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior.
que foi o que aconteceu na questão dos 10 leprosos, que só apenas um ficou bom, os outros 9 saíram para fazer tudo de errado que eles sempre fizeram, né? Aquele homem foi encontrar os judeus e lhes disse que era Jesus quem o curava. E por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Então Jesus lhe disse: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo sem cessar. Está em João capítulo 5, versículos de 1 a 17. Piscina, da palavra latina piscis, que significa peixe, se dizia entre os romanos, dos reservatórios ou viveiros onde se nutriam peixes. Mais tarde, a significação dessa palavra foi estendida às bacias onde se banhavam em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era um poço perto do templo, alimentado por uma nascente cuja água parecia ter propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas, golfava com força e dava movimento à água. Segundo a crença vulgar, esse movimento era o mais favorável às curas. Talvez, na realidade, no momento de sua emissão, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou que a agitação produzida pela água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos na atualidade, mas, naquela época, as ciências estavam um pouco adiantadas e enxergava-se uma causa sobrenatural na maior parte dos fenômenos incompreendidos. Os judeus atribuíam, pois, a agitação dessa água à presença de um anjo. E tal crença lhes parecia tanto melhor fundada quanto, naquele momento, a água era mais salutar. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse: para o futuro, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Por essas palavras, lhe faz entender que sua moléstia era uma punição e que, se não melhorasse, poderia ser de novo punido ainda mais rigorosamente. Esta doutrina é inteiramente conforme à que é ensinada pelo Espiritismo. Jesus parecia dar preferência em operar suas curas nos sábados, para ter ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus no que dizia respeito à observação de tal dia. Ele queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores e de coisas formais, mas do que está nos sentimentos do coração. Ele se justifica dizendo: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo sem cessar. Isto é, Deus não suspende suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Continua a produzir o que é necessário à vossa nutrição e à vossa saúde, e eu sou o seu exemplo. Eu só queria ressaltar, porque está bastante claro aqui, eles usam muito a questão da punição, né? E isso eu acho que, na minha modesta e pobre opinião... Da expiação, né? O certo é exatamente. Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Então, eles ainda usam esses termos, depois que foi traduzido da maneira como as pessoas entendiam naquela época, né? E tem muito essa palavra punição, pecado, essas coisas todas. E que não é isso, né? Não, na realidade é a lei da justiça. Exatamente, na questão dos 10 leprosos, né? Eles voltaram a fazer coisa errada, então voltou com aquilo que era a... Como chama? Na realidade, era o merecido. Na realidade, essas alterações
contexto, não são fáceis de serem feitas. Sim, né? com certeza. É preciso que haja autorização desde o inicial, lá atrás. E Kardec já não está mais vivo, entendeu? Precisa ver quem tem os direitos sobre essas obras para poder fazer as alterações. Usar sinônimos, como as edições fazem, a sua diz um jeito, a minha diz de outro, tudo bem. Agora, você pode ver que o sentido não muda, é punição mesmo, Não, é exatamente. pecado mesmo, etc. Punição, é castigo de Deus. Porque é o jeito de 1860 e alguma coisa. A gente vê palavras diferentes, mas com relação a essas, você tem toda a razão. Porque para isso precisaria ter autorização lá do inicial para poder mexer na obra. Você ia mexer na obra. Né? Quando você fala assim, você está sofrendo por uma punição de vidas do passado. Ou você está sofrendo por um resgate e expiações de males que você fez. É completamente diferente. Você vai mudar o sentido da coisa. Para nós, não. Para nós, não. Mas não, para o leigo, muda o sentido. Que nem falar do demônio, né? O diabo. A próxima, depois daqui do século de nascença, nós vamos ter uns itens que falam muito sobre as atitudes de Jesus comparada com o filho de Satanás. Sim, Eles falavam, entendeu? A gente sabe que isso não existe mais. A nosso entendimento é outro. Agora, se um leigo está lendo isso aqui, é diferente. Tá? Exatamente. Vamos começar o século de nascença, porque nós temos 10 minutos. E ele é bem grande. Se não der para terminar, a gente continua na terça. Tá bom? A gente recomeça na semana que vem, tudo bem? Não é? Não entendi. Se não der tempo, recomeça com ele na semana. Tá bom. Tá. Você acha? Tudo bem. Tá. Cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde que nasceu. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha aí, ó. Porque era assim. Jesus lhes respondeu: nem ele, nem os que o puseram no mundo, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Olha só, vocês estão vendo um outro enfoque agora. Sim. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Para nenhum nem o outro. Isso foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, as obras do poder de Deus, perdão. As obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, na realidade, ele já tinha percebido que essa pessoa estava naquela situação para que ele o encontrasse e fizesse manifestar o poder de Deus através de suas mãos. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego e disse: vai lavar-te no tanque de Siloé, significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Seus vizinhos e os que o viam antes de pedir esmolas diziam: não é este o que estava sentado a pedir esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um que parece ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe então: como se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos. E dizendo: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e vejo. E disseram: onde está ele? Respondeu o homem: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. Olha lá, pessoal do tempo. Ora, fora num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e queria abrir os olhos de novo. Também os fariseus o interrogaram para saber como recobrar a visão. E ele lhes disse: ele me pôs lamas nos olhos, e lavei e vejo. Ao que os fariseus retrucaram:
esse homem não é enviado de Deus, pois porque não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: como poderia um homem mau fazer tais prodígios? Havia propósito de dissensão entre eles, ou seja, eles começaram a se desentender, uns pensavam de um jeito, outros de outro. Disseram de novo ao que fora cego: e tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem fora cego e que houvesse recobrado a vista. Ah, estavam achando que ele tinha fingido. Enquanto não fizeram vir o pai e a mãe dele, e os perguntaram: é esse o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê, e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o. Ele já tem idade, e responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque eles temiam os judeus, vistos que esses já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem que ele já tinha idade para perguntar para ele mesmo. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: glorifica a Deus. Sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: se é um pecador, não sei. Tudo o que sei é que eu estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: que te fez ele e como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, e bem o ouvistes. Por que quereis ouvi-lo pela segunda vez? Quereis, porventura, tornar-vos seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: seja você seu discípulo, quanto a nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que não sabemos de onde este saiu. O homem lhes respondeu: é de espantar que não saibais de onde ele é e que ele me tenha aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aquele que o honre e faça a sua vontade Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aquele que o honre e faça a sua vontade, a esse Deus exalta. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. Olha, rapaz, peitou os fariseus. Você vê, né? Tantas coisas que Jesus fez que todo mundo viu e já foram lá e crucificaram ele. Disseram-lhe, olha só, disseram-lhe os fariseus: tu és todo pecado desde o ventre da tua mãe e queres ensinar-nos nós. E o expulsaram do templo. Está em João 9, capítulo 1 a 34. Esta narrativa tão simples, tão singela, traz em si a marca evidente da verdade. Nada existe de fantástico nem de maravilhoso. É uma cena da vida real apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desses homens simples, nos quais o bom senso supre a falta de saber e que retrucam com bondade aos argumentos dos seus adversários, expendendo razões a que não faltam justeza nem oportunidade. O tom dos fariseus não é o dos orgulhosos que nada admitem acima de suas inteligências e que se enchem de indignação perante a só ideia de que um homem do povo lhes possa fazer observações? Salvo a cor local dos nomes, dir-se-ia que o fato é igual ao nosso tempo. Ser expulso da sinagoga equivalia ao ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada de acordo com o progresso das luzes atuais, são tratados como os judeus que reconheciam em Jesus o próprio Messias. Excomungando-os, a igreja os põe fora de seu seio, como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores do Cristo.
Eis aí um homem que é expulso, porque não pode admitir que aquele que o curou seja um possesso do demônio, e porque rende graças a Deus pela cura. Não é o que fazem com os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos, reconciliação com Deus e com o bem, curas, tudo isso é obra do diabo e merecedor de anátema. Não se tem visto padres declararem no alto do púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Não há os que dizem aos doentes que esses não deviam ter procurado curar-se com os espíritas que possuem esse dom, porque esse dom é satânico? Não há os que pregam que os necessitados não devem aceitar o pão porque o pão que os espíritas distribuem por ser do diabo esse pão? Que outra coisa diziam ou faziam os padres judeus e fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como ao tempo do Cristo. Ai, não dá, gente, precisa fazer vibração. Não, tudo bem. Mas a gente pode continuar. Faz ele de novo. Eu marquei aqui. Né? A gente conta um resumo para lembrar a nossa lembrança e termina ele, porque depois a gente vai ver sobre os processos, né? As ressurreições. Só vai ter muita coisa boa ainda. Esse livro é um dos mais lindos, eu acho. Especialmente o último capítulo.